Neste último sábado, a Federação da Agricultura Pecuária de Mato Grosso do Sul reelegeu Maurício Saito como presidente da instituição, com maioria esmagadora dos votos, cerca de 81% nesse último sábado. Maurício Saito já está conosco aqui no estúdio do Agricultura BR. Maurício, em primeiro lugar, parabéns pela reeleição. Uma boa tarde para você. Liana, boa tarde, Fabiano. Um prazer muito grande, uma satisfação estar aqui com vocês. Segunda vez à frente, então, da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Quais são os desafios nesse novo triênio, Maurício? Bom, agora nós temos uma realidade diferente, bastante distinta de anteriormente, na qual há, nesse momento, a partir deste ano, uma não obrigatoriedade da contribuição sindical. Então, mais do que pensarmos nos desafios que são comuns a todos os produtores, nós temos como instituição o grande desafio de reformular todo o nosso trabalho e, mais do que isso, comunicar melhor com os nossos produtores rurais para que eles também tenham conhecimento do trabalho que é realizado pela federação. Eu acho que os desafios eles também se tornam oportunidades, principalmente pelo fato da gente tentar agora trazer cada vez mais os produtores rurais para o sistema sindical patronal rural, a partir do momento que nós tenhamos que ter objetivamente esse atendimento aos produtores rurais enquanto federação. Essa atividade, Maurício, que o produtor rural está pulverizado, né, nas suas fazendas, nas suas propriedades e muito focado no seu trabalho. Como trazer, como conversar, se comunicar com esse produtor para ele ir para os sindicatos e automaticamente para a federação? Hoje é um trabalho de amadurecimento, né, da nossa cultura enquanto produtor rural. Lembrar que cada um dos 69 presidentes de sindicatos, os presidentes de federações também são produtores rurais, né, e a diferença é que essas pessoas têm como característica comum uma vontade de contribuição voluntária ao coletivo. E quando a gente pensa em contribuição voluntária ao coletivo, é objetivamente para que nós possamos ter, através desse trabalho, o benefício individual enquanto produtor. O entendimento da importância das instituições para o produtor rural é uma grande tarefa nossa, enquanto instituição, de demonstrar claramente. Nós só sairemos fortalecidos, seja na nossa instituição, ou seja na nossa agropecuária, ou qualquer outro segmento da sociedade, a partir do momento em que tiver o reconhecimento da necessidade de trabalho especificamente voltado na defesa e na representatividade. Maurício, a disputa pela eleição agora aconteceu entre você e Terezinha Cândido, né, que é presidente do Sindicato Rural de Coxim. Os cerca de 20% dos votos que foram para ela, né, qual que vocês acreditam ser a principal diferença entre as duas chapas? Que fizeram com que essa minoria votasse na outra chapa? Bom, primeiramente, deixar claro que o exercício da democracia é fundamental para qualquer instituição. Quando há esse exercício de democracia, demonstra também a importância da instituição. Se assim não o fosse, nós não teríamos a disputa que ocorreu agora no processo eleitoral que se foi realizado no sábado. Mais do que diferença, eu penso que nós, enquanto nova diretoria, enquanto nova gestão, temos que procurar esses sindicatos que têm uma insatisfação com a federação e acatar aos pedidos que eles tenham ou às ideias novas que eles possam ter. Tudo aquilo que for legalmente possível de ser realizado, nós, sem dúvida alguma, iremos acatar para que possamos também pensar na necessidade de união dos sindicatos rurais. A divergência ela é fundamental para que haja o crescimento e por isso a minha vontade de acatar qualquer tipo de ideia que seja da outra chapa ou mesmo dos produtores rurais que não tenham participado desse processo eleitoral para que possamos evoluir enquanto sistema sindical patronal na defesa do produtor rural. Maurício, esse tem sido um ano bastante movimentado, com situações que impactam o agronegócio de maneira direta, seja no campo social, seja no campo político. Tem a questão dessa paralisação que tivemos no mês passado dos caminhoneiros, que ocasiona agora um tabelamento de fretes. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, nesta última segunda-feira, já avisou a STF que está configurando, está com cara de formação de cartel. Temos também as discussões sobre os defensivos agrícolas, que é muito importante para o setor, isso bem administrado, traz uma vantagem ainda melhor para o produtor rural brasileiro.
Tudo isso num cenário no qual, você já apontou, na questão das contribuições dos produtores rurais, como é que a federação, não só do Mato Grosso do Sul, mas as demais federações, têm atuado para desgerir e também conseguir passar isso melhor para esses produtores rurais que são representados por elas? Bom, especificamente no caso de tabelamento, nosso posicionamento é muito claro, porque nós não acreditamos em nada que não seja atuado pelo mercado, né? O mercado ele tem que ser livre para trabalhar. Toda vez que você tem algum tipo de tabelamento, você interfere na condição de mercado. Isso é prejudicial a qualquer setor, não só ao nosso setor. Em relação à questão de defensivos, eu tenho uma forte convicção pela necessidade de uma adequação de uma legislação que é muito ultrapassada, né? Mais de 30 anos de uma legislação que é vigente, e a necessidade de adequação, principalmente pelo modelo que nós temos hoje na nossa agropecuária. Uma agropecuária moderna, uma agropecuária que tem como característica um potencial produtivo muito baseado em sustentabilidade e, necessariamente, uma necessidade natural de adequação das legislações. No caso de defensivo, nessa questão dos defensivos agrícolas, há muita ideologia colocada. E aí o que eu sempre tento colocar, enquanto federação, enquanto diretoria, é de que nós temos que suplantar a ideologia através do conhecimento técnico, senão nenhum tipo de ação ela vai ter sustentabilidade exatamente pelo fato de ideologia ser maior do que o conhecimento. Por isso eu acredito na necessidade dessa adequação da lei de defensivos agrícolas, assim como toda e qualquer discussão que envolva o produtor rural. Aí eu posso citar algumas também, Fabiano, se vocês me derem liberdade. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul nós temos um grande bioma, o bioma Pantanal, que tem uma característica reconhecida pela comunidade científica, mais de 86% da nossa vegetação nativa preservada dentro do bioma Pantanal, 90% na mão da propriedade privada. Quer dizer, os produtores são, de fato, os grandes conservadores. E aí a necessidade de se tirar a ideologia, porque a partir do momento que você vai com uma ideologia que de maneira equivocada passa uma mensagem à sociedade, nós temos, além da dificuldade do dia a dia do nosso setor, uma dificuldade de comunicação com os demais segmentos da sociedade. Maurício, visto todo esse posicionamento da federação, como que as propostas da sua nova gestão, que agora passam a ser projetos, vão entrar em ação nos próximos anos? Acreditamos na necessidade de manutenção de alguns projetos que já estão vigentes pela diretoria anterior e a continuidade desses projetos através do fortalecimento da representatividade. Quando nós pensamos nisso, na elaboração dessa chapa que compõe agora a nova diretoria para o próximo triênio, nós abarcamos 38 municípios, 38 sindicatos que são esparramados nos mais diversos municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Lembrando que nós temos uma vasta extensão territorial no nosso estado, temos algumas atividades que são predominantes, pecuária de corte, né? Nós temos uma característica de produção de carne de grande qualidade, uma pecuária bastante intensa aqui no nosso estado e produção de grãos, né? Soja, milho, principalmente. Mas nós não podemos esquecer das outras atividades. Eu sempre gosto de citar alguns municípios que têm sindicatos presentes, são municípios pequenos, como Vicentina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, que têm uma característica diferente de produção agropecuária. Nós não podemos deixar de atender a esses municípios, principalmente porque também são parte de uma atividades que têm relevância ao estado de Mato Grosso do Sul. Esses menores municípios com uma vocação muito maior para a produção de proteína animal vinculada a aves e a suínos, e se lembrarmos do número de aves, Fabiano, nós temos aqui no estado, no ano de 2017, mais de 400 mil toneladas de produção, que é metade da produção de carne bovina. Então, olha a importância de uma atividade como essa, que tem uma segmentação diferente daquilo que nós estamos acostumados. E, por isso, a necessidade do atendimento das diversas atividades nesse amplo leque que existe hoje em Mato Grosso do Sul, né? Nós temos cana-de-açúcar bastante intensa, nós temos a parte de reflorestamento. Então, esses municípios eles têm que ser atendidos. Esse é o primeiro ponto, a representatividade. O segundo ponto, nós acreditamos muito na melhoria de ambiente de produção. Quando pensamos em melhoria de ambientes de produção, nós pensamos no fortalecimento das nossas relações institucionais, principalmente com a comunidade científica. Lembrando aqui que Mato Grosso do Sul tem 3 Embrapas, né? A Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande, na qual nós também temos um trabalho muito forte com a instalação de um centro de excelência do Senar Mato Grosso do Sul, junto com a Embrapa, né? Demonstrando claramente a importância dessas parcerias, né? Com a comunidade científica.
Lá, além de gerar conteúdo, nós também vamos possibilitar qualificação de mão de obra tão necessária para os números pujantes que nós temos no Estado. Nós também temos as duas fundações aqui de Mato Grosso do Sul, a Fundação MS, a Fundação Chapadão. Essa aproximação do sistema FamaSul-Senar com a comunidade científica é muito importante. A partir do momento que eles geram conteúdos e nós temos o dever de repassar esses conteúdos aos nossos produtores rurais. Esse é o segundo ponto. E o terceiro grande ponto é na capacitação do nosso produtor rural e de seus colaboradores. Hoje nós temos uma capacidade produtiva muito intensa, reconhecida não só pela qualidade de produção, mas também pelos números que nós temos, seja pecuária, seja produção de grãos, seja parte de reflorestamento, produção de etanol e açúcar. O que nós precisamos, além disso agora? É levar conhecimento para que nós possamos fazer uma boa gestão daquilo que é produzido por todos nós, produtores rurais aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A gestão ela é fundamental para que a gente possa suplantar as dificuldades que cada vez mais são recorrentes, seja pelo alto custo de produção, seja pelos embates que nós temos por questão de segurança jurídica e por isso a necessidade também pela demanda da sociedade em relação a uma produção sustentável e por isso a nossa leitura de uma necessidade de aprimoramento maior na questão de gerenciamento de propriedades. Maurício, tem algumas atividades que a federação, eu conheço muito melhor a Federação da Agricultura no Mato Grosso do Sul, mas as federações, e aqui a FamaSul faz isso muito bem, que eu digo que é o trabalho estruturante, né? Quando vocês conseguem melhorar o relacionamento com elos das cadeias produtivas, principalmente industrial. É conversar com a usina de cana, é conseguir ter acesso às indústrias frigoríficas, às grandes esmagadoras, às grandes trades que operam no seu estado. Como é que está essa atividade e como que está o atendimento também com aquele produtor, que é o pequeno, chamado pequeno produtor, o produtor que tem propriedades menores, que tem atividades que talvez, na hora que nós olhamos a matriz econômica do estado do país, ela não é tão relevante, mas ela tem uma relevância para os municípios, para o desenvolvimento local? Bom, primeiramente, sempre pensar que o diálogo é que faz a construção, né? Eu não acredito em uma atividade tão complexa, né? Nós não temos soluções fáceis e por isso o diálogo é tão importante. Penso que essa relação ela é construída a partir do momento em que nós buscamos as outras instituições, e aí de uma forma especial, você citou, Fabiano, a parte de indústria, nós temos um relacionamento muito importante com as demais federações, FIEMES, FAEMES, FEComércio, na qual a construção ela é baseada, por mais que tenhamos objetivos em alguns momentos antagônicos, ela é baseada pensando no crescimento da sociedade sul-mato-grossense. Este é o primeiro ponto. Lembrar que quando pensamos em pequenos produtores, nós temos como objetivo principal, a partir deste ano de 2018, só no ano de 2018, elevar em 18% os nossos atendimentos em relação à capacitação dos produtores rurais. Temos um número aproximado no ano de 2017 de 55 mil capacitações, queremos aumentar em 20% esse número somente no ano de 2018. Então, fortalecendo isso, você leva a possibilidade de acesso ao pequeno produtor também e, além disso, trazendo essas cadeias para dentro da federação. Nessa gestão também procuramos buscar essas cadeias que não estavam dentro da nossa Federação de Agricultura, especificamente aves e suínos. Tanto a Vimasul quanto a Azumas hoje tem uma sala dentro do nosso prédio da federação e utilizam do nosso departamento técnico para poder auxiliá-los, que são cadeias que teoricamente têm como predominância pequenos e médios produtores, também estão dentro da federação, assim como as sulcanas da parte de cana-de-açúcar, a ProSoja. Nós temos um conjunto que foi buscado nesses últimos 3 anos para que nós pudéssemos trazer todas as cadeias e atender de forma indistinta todo o produtor rural aqui de Mato Grosso do Sul. Maurício, somando todas essas cadeias à frente do agronegócio em Mato Grosso do Sul e considerando o período do próximo triênio, qual que é o potencial produtivo que o Estado ainda tem para crescer daqui a 3 anos? Juliana, imaginemos o seguinte, a Embrapa diz que nós temos em diferentes níveis de degradação 8 milhões de hectares, independente de você verificar qual o nível de degradação. São áreas que têm um certo nível, um certo nível de degradação. Por isso, a oportunidade está nesse tipo de área em que nós temos uma produtividade aquém da possível. E aí a importância destes grandes alinhamentos institucionais para que nós possamos levar a essas propriedades possibilidades de aumentar o leque de produção. Muitas vezes nós imaginamos que isso vem com grandes investimentos, e talvez não.
né? No nosso caso, nós temos 2.000 propriedades atendidas pelos programas de assistência técnica e gerencial, em que há um incremento de produtividade substancial a partir de uma mudança de manejo. Então, este relacionamento que nós temos com as instituições que são fora do setor produtivo primário, mas que fazem parte da cadeia produtiva, é extremamente importante para que nós possamos elevar os números do Mato Grosso do Sul. No caso de soja especificamente, tem sido constante uma evolução sempre superior a 5% ao ano deste crescimento, exatamente pela entrada de novas tecnologias nessas áreas de pecuária. Fazendo uma referência dos últimos 10 anos, nós tivemos uma diminuição substancial de área de pecuária. Nós tivemos 1,8 milhões de hectares que foram diminuídos a área de pecuária para a entrada de reflorestamento, de cana-de-açúcar e de produção de grãos. Mesmo tendo essa diminuição, Juliana e Fabiano, nós mantivemos o número de animais e aumentamos a entrega de produção. Quer dizer, nós estamos com maior eficiência dentro das propriedades através do aumento de produtividade. E isso deve-se a pela união das atividades que nós podemos conciliar dentro das nossas propriedades. Por isso eu acredito que o potencial nos próximos 3 anos ele é muito grande. A gente consegue mensurar de uma maneira mais clara a questão de produção de grãos, porque ela tem sido uma constante, mas vamos imaginar que tem um crescimento anual aí pelo menos de 5%, logicamente isso tudo é muito variável pela questão de mercado, pela questão de clima, e tudo pode mudar, mas o potencial existe. E a minha alegria é que sobre áreas que já são antropizadas, Mato Grosso do Sul não tem conhecimento de desmate nesses últimos anos, mesmo com esse potencial atingido de crescimento de produção e produtividade. Maurício, pegando aqui um histórico seu, desde quando eu lembro, tá? Vem de sindicato rural, na ProSoja, fortalece a ProSoja, que traz a ProSoja para o Mato Grosso do Sul. Depois que você saiu, já estamos teve o Cristiano, agora o Juliano, que está à frente da instituição, Federação da Agricultura. Você está falando a respeito dessas ações. Essas ações estão indo para o produtor através de seminários acontecendo em todas as partes, dos sindicatos rurais, às vezes em sede de prefeitura, de SEBRAE, também outras instituições que acabam trazendo esse apoio. E eu lembro bastante do Senar atuando junto nesses treinamentos e até via EAD, com alguns cursos, alguns nacionais, como técnico em agronegócio, e participação em eventos. O pessoal da produção estava lembrando de alguns eventos que a FamaSul tem participado, Senar junto, inclusive algumas feiras que acontecem em Campo Grande, como a da Crisul, a Expo Grande, a Campo Grande Expo vai acontecer no próximo mês. Como é que tem conseguido chegar mais perto desse produtor rural com essa informação que você passou agora? Tudo isso existe uma dependência muito grande aí. Eu quero mais uma vez enaltecer a capilaridade que tem o sistema sindical. Nós temos a presença em 69 municípios. Nós só conseguimos esse tipo de ações, Fabiano, a partir do momento que exista uma base no município, né? Quando você fala em feiras, nós temos as feiras que acontecem nos sindicatos rurais, as feiras agropecuárias, que além de levar a parte de produção, de conhecimento, de comercialização de máquinas, ainda leva uma ação social dado aos eventos que acontecem na feira. Dourados é um grande exemplo disso, Dourados, Maracaju, Chapadão do Sul. Nós também temos as feiras que são muito focadas na parte técnica, Showtech, né? O Showtech é um grande exemplo disso, a Tecnoshow lá de Chapadão também, que demonstram claramente a importância dessa parceria, porque a partir do momento que há uma necessidade de se viabilizar a feira, a federação tem um papel importante nisso, nessas parcerias estabelecidas com o Senar. Para atingir o produtor, nós temos que ter uma maneira de sensibilizá-lo, e nessas feiras nós temos conseguido essa sensibilização, levando o nosso portfólio de cursos e deixando à disposição para que os produtores possam utilizá-los. Então, a parceria é importante, não só com as instituições, com os sindicatos, mas também com o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, para que possamos levar conhecimento e educação ao campo. Quando a gente fala em educação, eu quero aqui ressaltar um projeto que nós temos que vai atingir, neste ano de 2018, 220 mil crianças do ensino fundamental, primeiro ao 9º ano, que é o Agrinho, que faz com que haja uma aproximação muito grande entre o campo e a cidade. Nós vamos levar temas de extrema relevância atuais, necessários para o momento do nosso país, temas como meio ambiente, ética, respeito à diversidade, respeito à manutenção e preservação de água, tudo isso
para as crianças, né? Ensino fundamental, que sem dúvida alguma, criança também faz com que o pai se corrija a partir do momento que ele leve da escola o conhecimento. É de onde começa tudo, né? Maurício Saito, presidente reeleito da FamaSul, obrigada pela sua vinda aqui. Boa sorte no novo triênio. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado, Juliana. É um grande prazer estar aqui com vocês. Sucesso, Maurício. Muito obrigado. E essa foi a entrevista de hoje do Agricultura BR.